Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite meus alunos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula sobre decomposição de vetores. Para entendermos sobre decomposição de vetores, temos que dar uma revisada sobre a parte de trigonometria. Vamos agora olhar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um dos seus lados um ângulo reto de 90 graus. Certo? Então isso define um triângulo retângulo. E esses lados desses triângulos, eles recebem nomes próprios, como sempre o lado oposto ao ângulo de 90, ao ângulo reto, ele é conhecido como hipotenusa. E os outros lados que sobram são os catetos. Cateto e cateto. Temos uma relação matemática que conseguimos achar o valor de um cateto pelo outro e pela hipotenusa. Essa relação é um teorema, conhecido como Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Certo? Se definirmos outro ângulo dentro desse triângulo, vamos supor que esse ângulo aqui seja o ângulo θ, uma letra grega, que a denominação de ângulo é sempre com letra grega. Se definirmos esse ângulo θ, esses nomes eles sofrem uma modificação, menos a hipotenusa, que ela continua sendo sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa. Agora, o lado oposto ao ângulo, ele é conhecido agora como cateto oposto. E o lado que está coladinho com o ângulo aqui, é conhecido como cateto adjacente. Certo? Agora que a gente deu um nome aos bois, o que a gente pode fazer? As relações de seno, cosseno e tangente. Por definição, o seno ele é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Relembrar os conceitos de trigonometria? Agora podemos voltar ao assunto vetores. Como que a gente soma vetores? Como visto em sala de aula, para se somar um vetor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que unir a parte da setinha de um vetor com o início, a origem de outro vetor. Vamos fazer isso? Então, vou pegar esse vetor A e vou colocar ele na setinha, a origem dele, na setinha do vetor B. Certo? E qual que é a soma? A soma é eu ligar a origem que está sobrando na setinha que está sobrando. Quando eu faço isso, eu tenho o meu vetor resultante, que é a soma desses dois vetores. Então, esse vetor resultante é a soma do vetor A mais o vetor B. Correto? Então, vocês observem que um vetor, esse vetor A mais B, ele é a soma do vetor B mais o vetor A. Então, isso nos diz que eu posso fazer o caminho inverso. Aqui eu somei dois vetores, A e B, e cheguei num terceiro vetor. Então, eu posso fazer o quê? Sair de um vetor e chegar em dois vetores. Essa é a decomposição de vetor. Vamos, então, fazer um exemplo aqui.
temos aqui um vetor. Vamos chamar esse vetor de vetor F. Certo? O vetor F, como é que eu faço para criar um vetor F? Se eu fosse querer somar vetores para criar um vetor F. Como eu vi no exemplo anterior, eu teria que ter um vetor aqui embaixo, não é? Igual eu tinha o vetor B anterior, ó. Opa, ficou meio curto, né? Deixa eu alongar ele um pouquinho aqui. Então eu tinha que ter um vetor aqui embaixo. E eu tinha que ter outro vetor, igual o exemplo anterior, o vetor A. Assim. Quando eu somasse esse vetor verde com o vetor marrom, ele daria o vetor F. Então, se eu fizer o caminho contrário, o meu vetor F ele pode ser decomposto na soma do meu vetor verde e do meu vetor marrom. Entenderam isso? Compreenderam? Então, eu vou fazer outro vetor para o lado de cá para vocês entenderem. Vou repetir o processo agora. Ó. Eu tenho um vetor aqui. Um vetor E. Como que eu decomponho um vetor E? Eu vi na página de trás aqui, ó, que a soma do vetor A mais B dá um terceiro vetor. Um vetor C. Não é? Então, um vetor C ele pode ser decomposto em dois vetores, A mais B. Então, isso é que eu faço aqui no meu passo. Meu vetor E ele é a soma de um vetor qualquer aqui, ó. Ele é a soma desse vetor com um vetor subindo aqui. Coloquei ele certinho aqui. Então, meu vetor E é a soma do vetor, vamos colocar nome aqui, B e D. Não é? Então, vetor E é a soma de B mais D. Então, E, se eu for decompor E, eu posso tirar o E da parada, eu posso excluir o E. Ó, eu posso excluir meu vetor E. E ficar só com B e D. Então, onde eu tinha um vetor E, eu passo a ter um vetor B mais um vetor D. Isso matematicamente é válido, certo? Então, isso eu decompus o vetor E em um vetor B mais um vetor D. Essa é a minha decomposição. Decomposição, vocês entenderam? É decompor um vetor em dois. Onde eu tinha um, eu passo a ter dois. Só que só no eixo Y e só no eixo X, que é o que a gente vai trabalhar em física agora. Entenderam a decomposição? Agora vamos entender como é que a gente liga isso com relações trigonométricas. Para eu ligar isso com relações trigonométricas, eu tenho que trabalhar só com o módulo do vetor. O que é o módulo de um vetor? Quando eu ponho duas barrinhas assim e o vetor no meio, quer dizer que agora só me interessa o módulo. O que é o módulo do vetor? É só o valor numérico. Certo? Não me interessa mais direção e sentido do vetor. Eu só quero a intensidade. Tudo bem? Então, quando eu ponho um módulo,
O que some do meu vetor? As setinhas. Tudo bem? Fica só as linhas. Vamos consertar esse vetor aqui. Desenhar ele de novo. Então, agora que ficou só as linhas do meu vetor, deixa eu apagar esse esticar para não confundir a gente. Apago esse. Oxi. Apaga esse. E apaga esse. Então agora, ó, ficou só as linhas do nosso vetor, não ficou? E o que é isso daqui? Como a gente viu ali atrás, um triângulo retângulo. Onde está o lado de 90 graus dele? Tá aqui, não tá? E agora quais as relações que tem aqui, se eu colocar meu ângulo θ? Eu tenho a hipotenusa é meu lado laranja, ó. Hipotenusa é meu lado... Hipotenusa, cadê o... É meu lado laranja. Meu lado marrom é meu cateto oposto. Meu lado verde é meu cateto adjacente. Tá bom? Agora, quais são minhas coordenadas? Qual que é meu lado que está só em x? É meu cateto adjacente, não é? Ele não está só em x. E meu lado que está só em y é meu cateto oposto. Ele só tem coordenada em y, no cateto oposto. Meu cateto adjacente só tem coordenada em x. Então, aquele meu vetor f que eu tinha aqui, quando eu quero escrever ele só em x, ele vai ser qual cateto? Ele vai estar no valor do cateto adjacente, não é? Então, vamos fazer as relações que a gente aprendeu anteriormente. Primeiro, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Opa, faltou um N aqui, né? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu substituir os valores, lembra, ó, aqui é meu f, então a hipotenusa é f, ó, vou escrever na cor para a gente não se confundir. Minha hipotenusa é f, que era o módulo do meu vetor, lembra? Módulo do meu vetor, que a gente chama de f. Quando eu quero escrever módulo, eu escrevo o vetor sem a setinha em cima. Meu cateto oposto. Meu cateto oposto é o meu f, só com coordenadas em y, não é? Ele só não está no eixo y. E meu cateto adjacente é o meu f só com coordenada em x, porque ele só tem coordenadas em x. Eu vou substituir agora isso na minha fórmula aqui de baixo, de seno e cosseno. O que é cateto oposto? Cateto oposto é o meu fy. O que é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é o meu módulo de f. Uai, se eu quero saber o valor de fy, o que eu tenho que fazer com f? Tenho que passar ele para lá, multiplicando.
Então, deixa eu fazer aqui embaixo. Espera aí, que senão vai confundi-los. Deixa eu chegar isso aqui para baixo. Ó, deixa eu fazer isso na frente. Então, eu defini que seno de θ é fy sobre f. Se eu quero o valor de fy, eu tenho que passar o f para lá multiplicando. Então, daqui que sai minha relação, que fy é f seno de θ, que é a decomposição do meu vetor f no eixo y. Uai, então, como é que eu acho fx? Vamos substituir aqui embaixo. Cateto adjacente, vamos voltar no nosso desenho. Cateto adjacente, ele é o fx. Então, cateto adjacente é fx. A hipotenusa não muda, muda? Não, a hipotenusa é f. Então, fica fx sobre f. Deixa eu tirar essa tangente, que agora não vai precisar dela. Então, eu defini pelo desenho que cosseno de θ é fx sobre f. Se eu passar o f para lá multiplicando, eu saio que o meu fx é f cosseno de θ. Então, a decomposição do meu vetor f no eixo x é o módulo de f vezes cosseno de θ. Daqui a gente sai com as duas relações de decomposição de vetor no eixo x e no eixo y. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Até mais. Tchau.